Quais emoções materializam sonhos? Quais emoções me dão mais poder e menos esforço para manifestar? Bom, o Dr. Hawkins, um psiquiatra dos Estados Unidos, fez um grande favor para a gente e pela humanidade inteira ao medir as frequências de cada emoção humana, hierarquizá-las, colocá-las em graus de importância maiores ou menores e nos dar o caminho até a iluminação. É isso que você vai aprender hoje, mas especificamente a gente vai ver as emoções negativas. A gente vai entender um pouquinho sobre cada emoção negativa, porque com a informação, com a compreensão, a gente consegue transcender e entender exatamente os processos e tornar as coisas muito mais fáceis. Lembrando que cada frequência dessa é o estado que você está a maior parte do tempo. Você pode identificar, nessa área eu estou vibrando culpa, nessa área eu estou vibrando amor. Pode ter, vibrações diferentes em áreas diferentes. Você pode ter um pouquinho de uma vibração, um pouquinho da outra. O que vai determinar o teu poder de manifestação é o teu estado emocional, o teu estado de consciência e de maturidade predominante. Vamos começar com a vibração mais baixa que tem, a vergonha. Ela vibra somente 20 Hz e ela está no nosso dia a dia. Quando a gente tem vergonha de um elogio, quando a gente tem vergonha de ter feito algo sem querer, por a gente ter vergonha de ter nascido uma espinha na nossa cara, quando a gente tem vergonha da nossa família, de nós mesmos, vergonha alheia, vergonha de babar ao falar, vergonha de soltar um pum. A gente tem vergonha por coisas tão bobas, né? A vergonha, moço, é simplesmente o medo de não ser aceito pelas pessoas. Porque, olha que engraçado, quando a gente era homens das cavernas, a gente andava em bando, né? Quando a gente fizesse alguma coisa um pouquinho diferente e não fôssemos aceitos pelo bando, a gente era simplesmente largado às traças. Eles continuavam o trajeto deles, a gente ficava lá no meio da floresta, a Deus dará, exposto a predadores ou exposto a não achar alimentos. Ou seja, ficar abandonado por um homem da caverna, ser abandonado, rejeitado pelo bando, era sinônimo de morte. Por isso, tanto medo. É um medo primitivo nosso de realmente não ser aceito. Porque no fundo é um medo de morte, gente. Quando a gente mergulha nessa emoção, a gente passa a achar que a vida e o mundo é miserável. E qualquer emoção negativa é melhor do que essa, porque tá vibrando um pouquinho melhor do que a vergonha. Por que a vergonha é tão ruim? Porque ela dificulta a tua tomada de decisão. Você tem tanto medo de não ser aceito que você não faz, que você se anula. E aí, é claro, você não toma ação, você não erra. Você não erra, você não aprende. Você não aprende, você não evolui. Então, é uma emoção que não age por vergonha. E pode ser até a forma mais sutil de timidez ou até um sentimento de humilhação. Mas abaixo da vergonha está a morte. É o sentimento onde as pessoas acontecem suicídios, né? E a maneira melhor de lidar com isso é acolher. Sentir vergonha, ainda vem para você esse sentimento de vergonha, de se sentir a pior pessoa, acolhe, se acolhe. Qualquer incômodo que a gente for falar aqui, qualquer frequência, qualquer emoção, qualquer nível de maturidade, acolhe. O amor, gente, o amor transmuta tudo. Então, apesar dessa vergonha, eu me amo, eu me aceito do jeitinho que eu sou. O próximo sentimento, que a gente vai um pouquinho acima da vergonha, é a culpa, com 30 Hz apenas. Bom, a culpa é um pouquinho melhor do que a vergonha, porque a culpa, ela foi lá e tomou ação. Ela tomou ação e errou. Aí ela se sente culpada pelo erro. É um medo. É quando a gente se sente culpado por
estar descansando e não estar assistindo um documentário científico, quando a gente sente culpa de não ter dado atenção para a família, para os amigos, por não dar conta de tudo, sentir culpa por falarmos algo na hora errada, por errarmos, pelo que não saiu do jeito que a gente queria, por estarmos no lugar quando deveríamos estar em outro, por termos magoado alguém. E a culpa, ela nega a responsabilidade, ela projeta a culpa no externo. Então, pode gerar sensações de ódio, vingança, ranger de dentes. E isso pode levar você a projetar essa culpa em outra pessoa, culpar o outro pela sua infelicidade, por acreditar que algo saiu diferente que você queria, culpar o outro por ser diferente, por não ter controlado as suas ações, culpar o outro por ter estragado algo. E a culpa, ela se transforma rapidamente em ódio e em vingança. Na sociedade, a gente viu na história muitos líderes projetarem a culpa em cima da população. Por não conseguirem o que querem, eles vão lá e dizimam e provocam guerras. Uma criança mimada que está se sentindo culpada e precisa projetar essa culpa no outro, afetando aí as pessoas. A culpa é um mecanismo de defesa do ego porque não leva em consideração a curva de aprendizado. Ele não aceita que a gente está nessa vida para aprender e muitas vezes para aprender a gente precisa errar e que o erro faz parte, é permitido errar. O problema é continuar repetindo o erro. Mas você errar, você realmente se arrepender de alguma ação, é sinal de que você tá com um nível de consciência melhor, né? Porque na época você tomou ação, hoje você já sabe que não é a melhor ação, né? Até o Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica, errou várias vezes e para ele era só mais uma maneira de não fazer uma lâmpada. Ele não errou, ele descobriu uma maneira como não fazer uma lâmpada. Então, este olhar, ele traz um alívio, né, da culpa. É um desafio mesmo não cair em culpa depois que você erra e toma consciência de que foi um erro seu. Mas eu sugiro você trocar essa culpa por autorresponsabilidade e por essa visão de que o erro fez parte. E se você não tivesse tomado esse erro, você não teria a consciência que você tem hoje. Então ele fez parte, ele foi positivo para o teu aprendizado. E se você não precisasse ter cometido aquele erro, você não teria cometido. Simples assim, a realidade é como ela deveria ser. Porque as decisões que você tomou no passado foram com base na consciência que você tinha naquele momento. Senão você teria feito diferente, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente olha para o passado e fala, cara, como que eu fiz isso, cara? Nossa. E essa culpa realmente não te ajuda a evoluir. E a gente só consegue enxergar isso como uma escolha ruim porque hoje você evoluiu. Errou? Aprende e pronto. Segue em frente. Se perdoa. Essa é a melhor maneira de lidar com a culpa. Nesse estado emocional, a pessoa que está em um meio religioso dogmático, ela pode distorcer os ensinamentos de Jesus e se sentir culpada por pecar. Nossa, pequei. Aí traz aquele sentimento de culpa, abaixa a frequência dela, que deixa ela presa lá na frequência baixa. E neste campo emocional, a pessoa tem dois instintos: ou ela culpa os outros para projetar a culpa dela em alguém, para se defender, ou ela culpa a si mesma, né, fazendo autossabotagem, sentindo mal, até provocando acidentes. Isso são formas de sabotagens. Até as doenças autoimunes, né, ela vem muito da culpa. Né? O seu próprio órgão se batendo, se mutilando, o teu próprio sistema corporal se batendo, né? Então, se machucando. Então, a culpa traz também, desperta também os genes de doenças autoimunes. As pessoas que têm culpa, normalmente elas falam, é tudo culpa minha, ou bem feito, é culpa dele. Sabe o bem feito? Então, gente, isso vem de culpa, tá? Como superar essa culpa? Você já sabe, né? Acolhe com o amor. Só o amor é capaz de transcender a culpa.
culpa. Agora vamos subir um pouquinho para a apatia com 50 Hz. A emoção da apatia, ela é a preguiça, ela é o desespero, ela é a falta de esperança. É muito comum identificar um apático pelas seguintes frases: eu não consigo, é muito difícil, ou isso não tem jeito. É a famosa apatia. A apatia, ela é muito comum nos moradores de rua que se conformaram, não aceitaram, mas se conformaram com a situação. Lavaram as mãos e aceitaram uma realidade negativa. Em muitos casos onde a área da tua vida está estagnada, você pode sim estar em apatia nessa área. Por isso elas não estão indo para frente. Bora para tristeza. Tristeza é um pouquinho acima, 75 Hz. Tristeza foi uma emoção que eu pude experienciar e entender na pele, como é. A tristeza é uma frustração de expectativas, grava isso. É uma frustração de expectativas. A tristeza, ela é presa ao passado, ela é a emoção do luto, que está presa e não consegue ir em frente, porque queria que tivesse sido diferente. Se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse permitido isso, é o famoso luto, né, gente? E essa é a famosa sensação de impotência, né? De perda, de não ter conseguido intervir para ter um resultado esperado. Ficamos emocionalmente abalados sem saber como prosseguir sem aquele algo que nos acompanhou até então. No meu caso foi o piano, né? Foi um luto pela perda da minha habilidade de tocar o piano que me acompanhou desde os 6 anos de idade. Muita gente tem luto por morte de alguém, ou mesmo por terminar um relacionamento, por vários motivos, até o luto da própria identidade. É quando você compra um carro, planeja ficar 3 anos com ele, depois revendê-lo e tirar uma boa grana para comprar o seu próximo carro. E aí, se algo frustra a sua expectativa, você fica triste com isso. Mas, Muso, na verdade mesmo, tudo nos é emprestado, alugado. Sim. A tua casa hoje, mesmo se você tem uma casa que você acha que comprou, na verdade tá alugada. O universo te alugou a tua casa. O universo te alugou os teus cachorrinhos. O universo te alugou a tua mãe, o teu pai, tua avó. A tua cara, teu corpício é alugado. Você vai trocar depois. Sim, é temporário. Sim, é impermanente. E quando você aprende a aceitar, você transmuta o luto, porque você aceita, abraça, acolhe que tudo é impermanente e te é alugado. Até o teu marido te é alugado. Então é um desapego. E quando a pessoa está em luto, ela tem memórias sobre a pessoa que faleceu, mas memórias, repara se é memórias de gratidão ou se é memórias de dor e sofrimento. Aí você sabe se você ressignificou a morte de alguém ou não, né? Nossa, quando eu lembro da pessoa me vem uma dor. Ah, tá. E aí você vai fazendo o FT até você lembrar da pessoa e só sentir gratidão por ter compartilhado esse tempo com ela e ter essa troca maravilhosa e divina. Vamos falar sobre o medo 100 Hz. Anotei aqui para vocês: medo de dar errado, medo de perder, medo de não conseguir, medo de ser atacado, medo do futuro, medo de perder pessoas queridas, medo de perder o emprego, medo de ser assaltado. Eu recebo muitas mensagens, musos, de medo, até em caixinhas de pergunta. Medo desses diversos assuntos, mais variados assuntos, seja desde uma forma mais leve ou até a síndrome do pânico. Ao contrário da tristeza, é uma emoção que está presa ao futuro. E ela tem muito medo do que possa acontecer, é uma emoção que vê a vida como uma disputa e que sempre está fugindo aí dos conflitos e das situações difíceis. O medo, ele está por trás de todos os sentimentos negativos, todos eles têm uma raizinha de medo.
para você aprender a lidar com o medo, a primeira coisa que eu recomendo é a coragem. A coragem para fazer, ir mesmo com medo. Às vezes eu vou entrar numa palestra e me vem aquela síndrome do cagaço, desculpa falar essa palavra, mas não tem palavra mais perfeita, é a síndrome do cagaço. Quando começa a dar aquela dor de barriga, né, antes de entrar no palco, aquele medinho, e o que eu faço, gente? Eu me acolho e eu vou, com coragem eu vou. Mas a coragem, ela não é o antídoto do medo. Na verdade, quem que é o remedinho do medo? É o amor. Onde há amor, não há medo. Então, acolhe, coloca FT em cima, que você pode transformar este medo em amor. Mesmo se for emoções muito negativas, muito difíceis de sentir, incômodos muito fortes, medos muito fortes, saiba que isso é só um nível de consciência. Ele é só um nível de maturidade limitado que você está neste momento. Na verdade, a grande verdade é que tudo é perfeito e que o amor é a emoção mais elevada. Então, é uma ilusão, o medo é uma grande ilusão, né? É quando você vê o mundo de forma mais limitada, mas o amor consegue transcender e enxergar a realidade. Olha a diferença do medo para o amor. Se há medo no amor, esse amor não é completo, ele não é pleno, né? Então, troque limitar e proteger uma pessoa de experimentar a vida para orientá-la e permitir que ela descubra por si só é amor. O medo é recusar a ajuda. O amor é se dispor a ajudar e ensinar, né? O medo é proteger. O amor é companhia. O medo é proibir. O amor é permissão. O medo é limitar. O amor é liberdade. O medo é impor. O amor é convidar. O amor é convidar a mudança. O medo é resistir. E o amor é a aceitação. O Dr. David Hawkins, ele fala no seu livro Deixa Ir que todo medo, ele vem lá no profundo âmago do medo da morte. E se você perguntar, medo de quê? E aí, você vai achar a morte. É o mesmo caso lá da vergonha. Medo de pagar mico em público, tá? E depois? Medo do que as pessoas vão achar de mim. E depois? Não ser mais convidada para fazer palestras. E depois? Perder dinheiro. E depois? Não ter como me alimentar. E depois? Morrer. Então, se você perguntar e depois, você vai enxergar a morte no fundinho de todos os medos. E quando a gente transcende o medo da morte, a gente entende a morte, a gente começa automaticamente a aprender a lidar melhor com todos os nossos medos. Olha que legal. Então a morte, na verdade, é só uma passagem. A consciência não morre, a consciência é infinita. E a gente simplesmente vai fazer apenas uma passagem. A gente não perde a consciência, a gente só vai trocar essa casca. Ganância, 125 Hz. É uma promessa de que quando você tiver algo, você vai ser mais feliz. É um lado animal nosso, né? De gula, de estocar, de acumular, de possuir. Mas na verdade, a nossa felicidade é interna e não depende de fatores externos. A sua felicidade é diretamente proporcional ao teu nível de consciência, ao teu nível de maturidade e ao teu nível de visão da realidade. Então, a ganância, ela é consumista, ela é materialista, ela é ligada à luxúria também e ligada à gula. E aquele impulso de querer sempre mais, sempre uma nova aquisição, uma nova experiência, comer um pouco mais, tudo vem deste sentimento. Nos tornamos insaciáveis, mais um pedaço de doce, mais uma dose. Muito comum identificar na fala de quem fala eu preciso da bolsa,
eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso subir de cargo, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso comer de 3 em 3 horas. É um sentimento de necessidade, vem da escassez, da falta, do sentimento de falta externo. Então, todas essas falas geram uma pressão interna. Então, sugiro enormemente que você troque o preciso do teu vocabulário para eu prefiro, escolho. Para esse tipo de pessoa, é importante você treinar a gratidão. Isso vai te fazer muito bem e fique tranquilo que a gratidão não vai te trazer estagnação. Muito pelo contrário, a gratidão vai te fazer querer evoluir sempre mais. Raiva, 150 Hz. A raiva, ela é o medo de perder o controle da situação. E quando ela perde o controle, ela fica raivosa, é um escudo, uma proteção para o ego. A raiva, ela também vem da indignação, da frustração, da impaciência, da irritação, do rancor, da crítica e do sentimento de injustiça. São como se fossem vários galhos da árvore raiva que tem raízes no medo. Medo de não termos controle sobre o ego, medo das coisas não saírem como queremos, medos de represárias, medo de falharmos, medo de sermos culpados. E é uma proteção, né, contra o ego. Então, qualquer coisa que sai do seu controle vira um inimigo que você precisa combater para se proteger. A raiva, quando ela é projetada em cima das outras pessoas, é através de sentimentos de inveja, ciúmes, bullying, cinismo, sarcasmo, repulsa, hostilidade, birra, desprezo, são todas formas de raiva. A raiva, ela carrega uma visão de vida antagonista, ela acha que até momentaneamente que tem algo contra ela, um inimigo. Então ela quer ficar quite, né? E quando ela vai lá e faz a besteira, toma o impulso, é muito comum ela ir pra culpa depois. Mas o ideal não é guardar essa raiva, que muita gente tenta fazer assim. O ideal é você extravasar isso. Claro, se acolher, fazer o EFT e fazer atividades físicas, né? Vai correr, vai canalizar isso também. Porque quando a gente guarda esse rancor aí, causa doenças na gente. Você sabe que eu tinha esse padrão de raiva, é a emoção que eu mais tinha dificuldade, a raiva. Eu sentia raiva de tudo. Tudo no dia a dia me causava uma raivinha. E eu transcendi isso, gente, quando eu aprendi que eu sou responsável pela minha vida. A autorresponsabilidade vai te tirar da raiva. Porque você sabe que tudo que tá te acontecendo foi você que criou mesmo, então não tem mais sentido você se defender dos outros e externalizar a raiva, porque tá tudo perfeito do jeito que é. E a autorresponsabilidade exige coragem, exige muita coragem para você admitir a tua vulnerabilidade, né? Admitir esse teu medo, né? Esse teu excesso de controle. E encarar as suas sombras e não externalizá-las nos outros exige muita coragem e humildade. Vamos para a nossa última emoção negativa deste episódio. Depois a gente vai começar com as emoções positivas no próximo, que é o orgulho 175 Hz. Fonte do orgulho é o medo de estar errado, o medo de admitir o erro, que ficou um tempão acreditando num negócio que era errado. Um outro aspecto, né, do orgulho é o ceticismo, é um fechamento para novas informações, porque você acredita que aquilo não pode contribuir para você, que aquela pessoa não vai te agregar em nada, porque você é muito superior do que ela. O ceticismo te protege da intenção egoísta de estar certo, porque ele pode quebrar essa tua crença no meio e te dar a sensação de eu tava errado, que aí você tem que lidar com a tua culpa. Mas como diria Mahatma Gandhi, meu compromisso é ser coerente com a realidade e não com as minhas opiniões anteriores.
Eu acho essa frase genial. Meu compromisso é com a verdade. Então, a tua mente, ela é redonda, porque as ideias têm que circular, gente. Tua cabeça é redonda justamente para isso. Quanto mais mente aberta você tiver para se questionar e tá sempre se questionando, mas será que isso é legal que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Se questione sempre, esteja aberto para o novo, para ganhar ideias melhores, para evoluir tuas ideias, não fica preso. A gente vê muito o orgulho em religiosos, infelizmente. Eles acreditam que eles são superiores, que a religião deles é a melhor para todos, não só para ele, e simplesmente eles não conseguem entender que as outras religiões complementam a dele, que são pecinhas de quebra-cabeça. Tem o budismo lá no Japão, aí tem o hinduísmo lá na Índia, são pecinhas de quebra-cabeça que quando juntadas você tem uma visão do todo, que você entende o universo. Agora, se você acha que está antagônico seu, você está equivocado, né? Sim, pode coexistir, está coexistindo. É assim que as religiões funcionam. São pecinhas de quebra-cabeça. Agora, você ficar fechado na sua, você realmente está vibrando no orgulho. Então, um ataque às suas crenças vira um ataque pessoal. Ele depende de circunstâncias externas, né? O orgulho, ele depende do poder, da fama, ele quer ser especial, ele quer ser reconhecido pelos outros. Presta atenção, porque se você sentir um pouquinho disso, é bom você limpar um pouquinho do orgulho também. Muita gente acumula conhecimento para combater o outro e provar que o outro tá errado. Isso não faz o menor sentido, isso é fanatismo. O orgulho também te impede de demonstrar os teus sentimentos, mostrar como você é vulnerável e que erra também. O orgulho também traz comparação e competição. É muito comum em religiosos, muito comum em movimentos onde as pessoas sentem ódio, não conseguem conviver, não conseguem olhar para duas opiniões diferentes e entender as duas, entender as pessoas que olham as duas. A gente vê muito na política, né? E como transcender este orgulho? A humildade é a solução. Vários cientistas, eles tiveram que questionar suas próprias teorias a fim de enxergarem a verdade. A humildade, ela é fundamental para a inovação, é estar aberto ao novo. Humildade é a confiança de que você não precisa estar certo o tempo todo. É a receptividade para aprender quando é necessário ensinar, quando a situação pede, ou quando não é o momento, a pessoa não está aberta para os seus ensinamentos. É quando você está aberto a ouvir outros pontos de vista e saber que um não anula o outro, mas complementa. Significa agradecer, deixar a graça descer e saber que se te foi permitido exercer uma liderança, um poder temporário sobre uma quantidade de dinheiro, uma empresa, sobre outras pessoas, é porque te foi permitido e você só deve agradecer. Você não é melhor do que ninguém. Então é isso, musos. Próximo episódio a gente vai falar sobre as emoções positivas e essas emoções negativas, quando você está presa a elas, você precisa de se esforçar muito mais para manifestar e muitas vezes não manifesta. Então, agradeço você, um beijo, obrigada, tudo de bom, te amo, até mais.